Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como eu prometi, eu vou mostrar para vocês as ferramentas, que eu trabalho aqui. O que vocês vão ver, pessoal, são ferramentas bem simples, que eu utilizo aqui para fazer as miniaturas, certo? E muita gente já me perguntou, a respeito disso. ZJ, você deve ter aí à sua disposição aí muitas ferramentas, boas de última geração, máquinas aí totalmente automatizadas, para fazer esse trabalho, mas de maneira nenhuma, pessoal, de forma alguma. Eu não tenho aqui ferramentas de última geração, não tenho nenhuma máquina automatizada, para fazer nenhum tipo de trabalho não, certo? Aqui eu trabalho praticamente que quase manual mesmo. Tenho sim algumas máquinas que eu vou mostrar para vocês, algumas ferramentas, Na verdade nem são máquinas, são ferramentas elétricas, Porque como eu disse no vídeo sobre um pouco da minha história, há alguns anos atrás, eu trabalhava praticamente que manual mesmo, Mas hoje eu tenho algumas ferramentas elétricas, certo? E é isso, São coisas bem simples, o que vocês vão ver agora, Então vamos lá. Então pessoal, mostrar aqui para vocês um pouco aqui de todas as ferramentas, Também as manuais aqui, certo? Elétricas e manuais, São as ferramentas que eu utilizo aqui no dia a dia, para trabalhar fazendo as miniaturas, certo? Então, pessoal, essas aqui, olha, para vocês verem, são as que eu trabalho com rodas, para fazer os detalhes, dos pneus e rodas, Aqui, pessoal, na região Nordeste, isso aqui é conhecido como formão, Mas há também outros nomes, Não sei de todos os nomes que são chamados nas regiões brasileiras não, certo? Só sei que aqui no Nordeste, é chamado de formão, Aqui tenho esses aqui que eu trabalho, são exclusivos para serviço de rodas e pneus, certo? Aqui tenho a serrinha, no arco, muito utilizado para fazer serragem, Tanto em PVC quanto em alumínio, alguma coisa de alumínio e madeira também, certo? Aqui são os lixadores cilíndricos, que eu já mostrei para vocês, bastante utilizados também, certo? Aqui martelo, alicate de corte, tesoura, turquesa e aqui o alicate de retirar presilha de eixo, que eu utilizo, para fazer as dobras nos cabos sólidos, que eu já mostrei esse aqui bastante vezes para vocês aí quando estou fazendo algum vídeo que requer dobrar os cabos sólidos, certo? Aqui os estiletes, Estiletes são feitos, eu compro a faquinha e eu mesmo faço aqui, corto para ele ficar menor, E como eu já disse para vocês, tem que ser bastante afiado, para cortar a madeira, certo? Régua de chapa, Esquadro aqui, muito importante também para tudo que a gente trabalha, tem que ser no esquadro. Chave de fenda, chave Phillips, fenda maior, utilizado somente, só utilizo mesmo essas aqui, certo? E o mais importante de todos, paquímetro, Tanto para medir medidas retas como cilíndricas e etc, Já mostrei para vocês as várias funções, deles, Que ele
tanto médio externo, interno aqui, como externo aqui, né? E também profundidade aqui nessa parte aqui do fundo, certo? Eu tenho dois, né? Tenho um maior, esse aqui, e tenho esse menor, certo? Aqui a lixa colada na madeira, né? Para fazer lixação manual, né? E aqui as brocas, que são as fresas, né? Que eu utilizo para fazer alguns tipos de trabalho, né? A mais utilizada é esta aqui para fazer a cava do perfil em U do chassis, né? Então, muita gente se pergunta aqui a marca, né? A marca tem várias marcas, certo? E tem marcas boas e tem marcas mais inferior, né? Essa aqui mesmo é uma marca um pouco mais inferior, certo? Mas corta bem, né? E esses outros aqui, né? Eu quase não utilizo de forma alguma em miniatura, né? Não tem nenhuma serventia assim em miniaturas, né? São pouquíssimas as vezes que eu usei esses outros, né? O único utilizado mesmo é esse, né? Tem um pouco mais largo aqui, que faz um corte de perfil mais largo. Esse aqui é para fazer o corte do perfil de chassis para miniatura 1x14, né? E esse aqui para fazer o corte chassi de miniatura em escala 1x15, né? Para vocês verem aí que ele já trabalhou bastante, né? Já tá a marca aqui do desgaste, certo? Tem esses outros aqui, mas também não são utilizáveis, né? Tem também aqui a serra-copo, né? Essa porca aqui a gente tira a broca aqui, né? Que é o guia. E coloca aqui nas outras peças, certo? Aqui tem as milimetragens, né, delas. Esta é a 44 milímetros. Esta aqui é 54 milímetros, né? E esta é a 3,8, né? 32 milímetros. 32 milímetros. Vê a milimetragem dessa daqui. Esta é a de 38 milímetros, é essa. 38 milímetros é esta, né? São essas as serra-copos, né? A mais utilizada é esta, né? Que tá com o guia. E esta e esta. Esta maior, raro eu utilizo ela aqui, né? Então também aqui utilizo o alicate, né? Bastante utilizável aqui no meu trabalho, certo? E agora, aqui as ferramentas elétricas aqui, né? Essa aqui é a parafusadeira, furadeira, né? Ela tem posições aqui que a gente move, né? Aqui para vocês verem, a seta está indicando que tá para furar, né? Aqui coloca ela para parafusar. E nessa outra aqui a gente dá o torque, né? Aqui a gente dá o torque. Nessa primeira catraca dá-se o torque. E nessa segunda catraca aqui a gente muda, né, o tipo, né? Martelete, muda para parafusar e muda para furar, certo? Ela é bateria recarregável de 12 volts, né? Marca Makita. É uma das melhores parafusadeiras a bateria que existe, né? Já faz bastante tempo que eu tenho ela. E até hoje, né? Já tem mais de 3 anos. Está perfeita, né? Muito boa para trabalhar essa furadeira. Furadeira e parafusadeira também, certo? Aqui tem as funções que a gente utiliza, certo? Ela é velocidade regulável aqui no acionador. É de dupla velocidade, né? Mas a velocidade 2, né, a mais rápida, quase que eu não utilizo não. Aqui também tenho a furadeira Bosch,
a GSB 13RE profissional, uma das melhores furadeiras que há, né? Muito boa, né? Também utilizo como furadeira e utilizo também como torno, né? Para fazer as rodas, né? Para vocês verem que inclusive tem um vídeo, né? Eu fazendo as rodas, e também tem um vídeo que eu explico como fazer o suporte, né? Para colocar ela. Vou deixar o card de todos os vídeos aqui, certo? E também tenho esta outra aqui, né? Esta é a GSB 550RE. Muito boa também, né? Velocidade variável. A gente faz a velocidade aqui no interruptor dela, certo? Aqui a gente faz a velocidade lenta até a velocidade máxima, certo? Aqui, pessoal, tenho esta plânia, né? Manual. Que na época que eu trabalhava na zona rural, né, que não tinha energia, era a única plânia que eu utilizava, certo? Era esta mesmo, né, planinha manual. Até hoje eu utilizo ela, né, mas pouco, né, é menos, né. Utilizo mais essa daqui, certo? Essa daqui é elétrica, né, muito boa também. Já faz bastante tempo que eu comprei. Tenho ela, muito boa, né? Aqui utilizo esta lixadeira, né? Lixadeira aqui. Essa lixadeira aqui, pessoal, é para dar o início do acabamento dos tetos, né? Que eu sempre explico para vocês que quando o teto é arredondado, aí eu começo fazendo o trabalho com ela, né? Aqui eu mudo, né? Esta chave, e aqui é de retirar, certo? A gente trava aqui e retira, certo? Que tá com a lixa de 120, né? E também geralmente eu coloco a lixa 60, né? Aqui, número 60, para ter mais desbaste na madeira inicialmente, certo? Depois geralmente finalização faço com essa 120, certo? E aqui tenho a serra tico-tico, né? Serra tico-tico, marca Skill, né? Esta é antigamente era a linha Hobby da Bosch, né? Que era verde, certo? E foi substituída, né, por essa marca Skill, né? Que essa aqui é uma subsidiária, né, da Bosch. Vamos dizer que é a segunda linha, né? Mas é uma máquina muito boa, né? Já faz bastante tempo que eu utilizo. Aqui a gente tem duas velocidades nelas, primeira e segunda só. Aqui botão de travamento, etc, né? Então, pessoal, uma coisa também que o povo sempre me pergunta, né? Sobre as lâminas de corte, né? Que tem esta, né? Que ela serra mais largo, certo? E para vocês verem aqui que os dentes da serrinha são maiores, né? E também tem esta outra aqui, né? Esta aqui é indicada para serrar ferro, alumínio, essas coisas assim, né? E quando tem que se fazer uma serragem com perfeição, mesmo em madeira eu utilizo esta serra aqui, certo? Serrando com esta aqui, né? Essa normal aqui, acontece que ela costuma quebrar algumas partes, se for principalmente de MDF, né? Que é fraco. Se a gente for serrar alguma coisa que seja de uma espessura estreita, né? Ele costuma não suportar, né? Então por isso que eu optei por serrar com esta, né? Para vocês verem, olha. Ela tem o dente bem pequeno, né? Mas serra com uma perfeição inigualável, né? É muito boa para serrar mesmo. Essa é a lâmina para serrar chapa de alumínio, ferro, etc. Certo? Então, pessoal, olhei para vocês verem, né? Que não tem nenhuma máquina aqui, vamos se dizer assim, de última geração. São coisas bem simples, né? Aqui as coisas manuais, né? Então, para vocês verem aqui, olha, tirando essas elétricas ali, as furadeiras e plânia, lixadeira e a serra ali, né? Tirando as elétricas, isto aqui manual é o que eu utilizava, né, para fazer as miniaturas
na zona rural, certo? São estas aqui, ok? Então, para vocês verem que é bem simples, né? Muita gente se fala, eu não sei como é que você consegue fazer uma miniatura utilizando só isso aí. Eu falo, olha, hoje eu tenho aquelas lá, né? Hoje eu tenho. Mas antigamente, alguns anos atrás, até o ano de 2005, eu não tinha nada daquilo, né? Não tinha nada. Tinha algumas furadeiras manuais, né? Mas não tinha nada daquilo lá. Tinha somente isto aqui, olha. Fora estes aqui, certo? Tinha estes. Era praticamente que 100% manual, né? Então, pessoal, já mostrei esses aqui, né? Agora eu vou mostrar algumas que eu mesmo inventei, né? Para facilitar alguns tipos de serviço, né? A gente que trabalha com miniaturas, às vezes, né, a gente precisa de uma ferramenta que o mercado não disponibiliza para a gente, né? Então a gente muitas horas tem que se virar e a gente mesmo fazer algum tipo de ferramenta muito simples, mas que venha resolver o problema da gente naquele momento, né? Então agora eu vou mostrar para vocês estas, ok? Então, pessoal, aqui vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né, que eu fiz. Como eu disse, há momentos em que a gente precisa de uma determinada ferramenta para fazer um certo trabalho e o mercado não disponibiliza, né? E aí vem-se a necessidade de a gente mesmo bolar alguma coisa que venha a suprir, né, a necessidade da gente, certo? Então, pessoal, este aqui, né, é bem simples, né? É madeira aqui, né? Eu utilizei o cedro aqui e fiz ele com 18 centímetros de comprimento, 18 de comprimento, largura de 1,7, né? 1,7 e 1,3, né? Altura de 1,3, largura de 1,7 e 18 de comprimento, certo? E aqui, pessoal, eu coloquei um parafuso, né? Coloquei uma porca tipo borboleta aqui desse lado, né? Para acochar, né? Então aqui ele tem uma porca aqui embutida na madeira, certo? E aqui funciona como a contraporca para apertar. A função disso aqui, pessoal, é fazer riscos, né, em tábuas, né, tanto madeira quanto MDF, certo? Vamos supor um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo ele, certo? Aqui, olha, eu tenho que marcar aqui 1 centímetro, né? Marcar aqui 1 centímetro. Então, para mim medir aqui, depois colocar a régua para riscar, né? Além do trabalho, né? Demora mais tempo e pode um lado sair mais estreito do que o outro, certo? Então, eu faço dessa forma, olha. Meço aqui 1 centímetro, né? 1 centímetro aqui no paquímetro e faço somente o início aqui, a base, né? E aí, olha, eu coloco aqui, certo? Pronto, regulo a 1 centímetro, ok? Regulo a 1 centímetro e aperto aqui a contraporca, né? Então eu vou passar na madeira dessa forma, olha aí para vocês verem, ó, né? Então, ficou riscado 1 centímetro, né? 1 centímetro aqui, um no meio, né? Não tem como errar de forma alguma, né? Então dispensa medir, né, as duas extremidades e riscar com a régua, né? Caso eu tenha que tirar uma parte aqui nessa tábua aqui com 1 centímetro, certo? E também, olha, fez nos dois lados, né? Aí eu vou cortar e vou lixar até aqui no risco e aí vai ficar com 1 centímetro, certo? Então, pessoal, aqui eu utilizei um parafuso, né? Parafuso aqui. E a cabeça, né, dele aqui, aí é para vocês verem, ele
eu fiz duas pontas, né? Eu esmerilhei até ele ficar com duas extremidades cortantes, né? Olha aí para vocês verem como é que ele ficou. Ficou com duas extremidades apontadas e cortante, certo? E aí a gente regula, né? 1 centímetro, 5 milímetros, 1,5, 2 e assim por diante, né? Quanto maior o parafuso aqui, mais há a possibilidade da gente colocar mais centimetragem aqui desse lado. E outra, né? Que a medição é perfeita, né? Não há como ele fazer um lado mais estreito do que outro, certo? Aqui eu utilizei a bitola de 1/8, né? Pode-se utilizar outras bitolas também, né? Não há questão de ter uma bitola exata não, certo? Pode ser de 1/8, de 3/4 e assim por diante, certo? O importante é ter essa porca aqui, olha, borboleta para aperto rápido, certo? Mostrar aqui para vocês novamente, olha. Eu esmerilhei ele tipo em V, olha, aí. Aqui ele é cortante, ó, tipo em V, certo? Os dois lados, um lado é mais apontado, o outro menos, né? Com este aqui eu posso riscar PVC, MDF, madeira, alumínio, qualquer coisa, menos ferro, né? Menos ferro, mas o alumínio não vem a gastar não. E aí, vez por outra, a gente dá uma afiada aqui com a lima, certo? Então, pessoal, este aqui, olha, eu fiz, né, tipo uma microserra, né? Uma microserra. Uma certa vez eu necessitei de uma serrinha bem pequena, né, para fazer um trabalho, né? E aí eu fiz esta daqui, a partir de um parafuso, né? Utilizei um parafuso desse aqui, certo? E aí para vocês verem, aqui, olha, a cabeça dele ele é arredondado, né? Ele não é reto assim não, ele é arredondado. Mas aqui já está um pouco esmerilhado, né? E eu esmerilhei mais ainda, certo? Eu esmerilhei mais ainda e deixei com a espessura de 1,5 milímetro, né? Menos de 2 milímetros, né? E aí eu fiz esse trabalho na furadeira, né? Eu cortei aqui essa parte, né? Coloquei no mandril da furadeira, fui trabalhando aqui com a lima de um lado e de outro, certo? E deixando o tamanho aqui, né? O diâmetro original dele, né? O diâmetro eu preservei, né? E aí depois, com a lima de 3 quinas, aí eu fiz os dentes, né? Não ficaram bem certinhos, mas para o meu trabalho resolveu, né? E de lá para cá eu sempre utilizo, né? Com bastante frequência aqui essa microserrazinha, certo? Então eu fiz com tamanho de 6,5, né? Aqui tem 6,5 de comprimento, certo? O diâmetro aqui do parafuso é de 7 milímetros, né? E o diâmetro aqui da microserra ficou com 1,7, né? 1,7. O diâmetro aqui da microserrazinha. Também tem este aqui, né? Este aqui é um pouco mais, a espessura é um pouco mais, né? A espessura dele é 3 milímetros, né? 3 milímetros, certinho aí para vocês verem. Este aqui, pessoal, eu fiz, né? Para quando for fazer alguma serragem, né? Que a gente vai fazer na madeira e encaixar alguma peça em PVC de 3 milímetros, né? Aí eu utilizo esta microserra aqui. Esta peça aqui, né? A peça em si eu utilizei de uma peça de carabina de ar comprimido, né? Eu encontrei a peça e fiz os dentes aqui da microserra, certo? Então eu utilizo esse eu utilizo bem menos, né, do que a outra, né? Só utilizo quando vou fazer alguma serragem que necessita de eu encaixar peças de PVC de 3 milímetros, porque ele serra com perfeição, né? E serra somente a uma profundidade de 4 milímetros, né? Só serra uma profundidade de 4, né? 4 milímetros, né?
Este aqui serra uma profundidade de 5 milímetros, né? Esta daqui. E tem capacidade de serrar até mais, né? Depende a gente arredondar bem mais aqui próximo, né? Aqui para vocês verem, ficou uma base um pouco maior aqui, né? Próximo à serrinha aqui. Mas se quiser deixar do mesmo diâmetro aqui do parafuso, aí ele faz a serragem mais profunda, certo? A profundidade aumenta, né? Agora esse aqui só serra a 4 milímetros de profundidade, certo? Então, pessoal, aqui é outro que sempre o pessoal pergunta, né? Sempre tem alguém fazendo uma pergunta, né? Que como que eu faço para fixar as rodas, a madeira para fazer as rodas, né, no mandril da furadeira. Então, esta peça aqui, olha. Esta peça, para vocês verem, é um parafuso, né, de rosca rápida. O comprimento dele total é de 5 centímetros, 5,1, né? 5,1. E aqui, pessoal, esse caninho aqui de fora, já com o furo no centro, eu utilizei também de uma carabina de ar comprimido, né? Porque o caninho, né? O furo é super centrado, né? Aí eu utilizei, eu cortei, né? Não há também necessidade dessa parte aqui, né, menor o diâmetro não, certo? Não há não, aqui é porque eu utilizei, já estava cortado aqui, mas pode ser todo um diâmetro só. Aí para vocês verem, ó, tem um furo aqui, ó, e ele sai do outro lado, né? Eu furei em cruz, né? Furei um aqui, ele sai aqui, e furei outro aqui, ele sai aqui, e coloquei uns pinos, né? Mas isto aqui eu fiz quando eu trabalhava na zona rural, não tinha solda, né? Não tinha solda e eu necessitava de fazer a peça desse jeito, eu mesmo fiz, certo? Sem muito recurso, mas eu fiz. Então aí vocês podem estar utilizando também um caninho que tenha um furo no centro, né? Que seja bem centrado, utilizar um parafuso aqui, certo? E aí fazer, ok? É bem simples, né? E pode soldar também aqui, certo? Para não ter necessidade dos pinos, né? Solda um pouco, né? Para quando precisar de remover, né? Aí esmerilha e remove e coloca outro, ok? E tem também esses aqui, pessoal, de fazer alguma marcação, né? Cilíndrica. E aqui são os caninhos, né? Então eu limei eles aqui, né? Esmerilhei a ponta e fiz esses cortes, né? Com a lima de 3 quinas, né? Fiz quatro pontos aqui, 4 cortes, certo? Então aqui eu utilizo na furadeira manual e também utilizo na furadeira de bancada, né? Aqui o diâmetro desse aqui, né? É de 8 milímetros. Diâmetro de 8 milímetros. Aí o pessoal pode estar fazendo de um cano de 1 centímetro, um caninho de 8, caninho de 6. Depende a necessidade de quem for fazer uma ferramentazinha dessa para trabalhar. Como eu digo, é bem simples, mas é um simples que facilita bastante a gente no dia a dia, certo? Tenho também esses aqui, olha, para vocês verem, né? Aqui eu utilizei uma parte de um amortecedor, certo? E coloquei um cano aqui que entrou justo e amolei também aqui, fazendo os dentes, né? É dentado. Utilizo também na furadeira manual e também utilizo na furadeira de bancada, né? Esse aqui tem um diâmetro de 1,6 e tem este outro aqui, né? Que é a mesma coisa, que eu utilizei uma parte de um bico injetor, né? De motor de caminhão e coloquei um caninho aqui que entrou bem justo, certo? E aí também fiz o mesmo processo aqui, fiz os dentes, certo? E já esse aqui tem um diâmetro de 1,9, né? 1,9 centímetros, certo? E por último, pessoal, este aqui, né? É uma chave de fenda, né? Eu utilizei uma chave de fenda para fazer. E olha aí para vocês verem o formato aqui da ponta, né? Ele é tipo uma unha, né?
tipo uma unha aqui. Este aqui, pessoal, de fazer frisos, né? Frisos em laterais de baú, miniatura de ônibus, quando eu fazia, certo? Então a gente, para fazer frisos em madeira, em MDF, em Duratex, eu fiz essa ferramenta. Muito simples, mas também que resolveu o problema para mim, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar esse aqui, certo? Então, pessoal, aqui, olha, é a seguinte forma. Se vocês precisam fazer um risco assim, olha, embaixo o relevo, aqui é MDF de 1 centímetro, certo? E também de madeira e também de Duratex, ok? Então vocês vão ter que estar utilizando uma régua de chapa, né? O certo é uma régua de chapa, porque uma régua plástica, ele passando aqui, no atrito aqui, vai gastando a lateral da régua, certo? Então tem que ser régua de chapa, né? Então é só colocar aqui, olha, alinhado. Colocou alinhado, coloca ele e puxa nesse sentido. Olha para vocês verem, ó. Então aí para vocês verem, ó. Quanto mais a gente passar várias e várias vezes, né, vai ficar mais profundo o friso, certo? E aqui para dar o acabamento, né, vocês é só lixar, certo? Lixou, volta novamente, né? Aqui eu tô fazendo só uma demonstração, certo? Aqui, como eu falei, passando várias vezes em um lugar só, ele fica bem mais profundo, certo? A profundidade é a gente que determina. Às vezes necessita de um risco mais raso, outro mais profundo, enfim, né? Aqui é a gente que determina. Também pode dobrar a lixa assim para dar um acabamento, né? Dar o acabamento aqui por dentro, certo? Olha aí. Aí tá feito, né? Aí já tá feito. E também pode se utilizar, né? Fazer uma chapa, se alguém necessitar de fazer um detalhe desse, em baixo relevo, com alguma curva, algum detalhe, é só fazer um desenho, né? Em uma chapa, certo? Ou que ele seja triangular ou cilíndrico, qualquer tipo de desenho, né? E utilizar da mesma forma, vai passando, né? A primeira vez pode ser de leve, né? E aí vai passando várias vezes, ele vai ficando mais fundo, certo? Então, pessoal, é bem simples, né? Uma chave de fenda, né? Normal, e aí feito dessa forma. Olha aí para vocês verem, ó. Vou colocar bem próximo aqui para vocês verem, olha aí, ó. É esmerilhado dessa forma, ó. E aqui tem que ficar bem amolado, né? Essa unha aqui, ela tem que ficar super afiada, certo? Então, pessoal, são ferramentas bem simples, a gente mesmo faz, né? Mas que vem a ter como se diz, bastante de aproveitamento para a gente, né? Bastante proveito para a gente, né? Se a gente não tiver uma ferramentazinha simples dessa, né? A gente vai ter uma certa dificuldade, né? Não, tudo bem, hoje existe máquinas que faz tudo isso, certo? Mas eu mesmo não tenho, e também, às vezes a pessoa não tem a máquina, né, a CNC, para fazer todos os detalhes, né? Então, vai ter que fazer com a ferramenta, né, feita em casa mesmo, né? Eu utilizo essas, igual mostrei para vocês aqui desde o início, né, do vídeo, que as ferramentas que eu tenho aqui, que eu trabalho aqui, são essas mesmo, certo? Então, pessoal, aqui tenho a furadeira de bancada, né, que eu utilizo. Sempre eu mostro ela aí para vocês, que além de furar, né, além de furar,
eu coloco também aqui os lixadores cilíndricos, né? Para fazer vários tipos de trabalho, né? Já mostrei para vocês aqui também como fazer esse detalhe aqui para estar utilizando os lixadores cilíndricos, né? E também mostrei para vocês aqui a questão da correia, né? De aumentar e diminuir a velocidade, né? São várias velocidades, né? Ela tem 6.200, 2.340, 1.100, 1.720 e 3.100, né? 3.100 que é essa, é a que é a mais indicada para lixar, certo? E 620 é indicado para furar, né? Que é a mais lenta que tem. Então, para furar tem que ser bem lento, né? Tem mais força e menos velocidade. Para lixar precisa de mais velocidade, certo? E aí tem essas outras velocidades aqui que são velocidades intermediárias, né? Utilizadas para algumas funções, certo? Então aqui é a polia do eixo do mandril e esta aqui é a polia do eixo do motor, certo? Aqui a gente regula para folgar a correia, né? Mudar a correia aqui de posição, certo? Aqui é de abaixar o mandril, aí vocês sabem, né? O básico aqui não precisa nem eu estar explicando, que todo mundo sabe, né? Como manusear uma furadeira dessa, né? Todos vocês aí sabem como manusear, certo? Isso aqui eu estou mostrando aqui somente as velocidades aqui que eu utilizo, certo? E mostrando para vocês que é esta a furadeira de bancada que eu trabalho aqui, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aonde a serra, né? Que eu utilizo como serra e como lixadeira de bancada, ok? Então, pessoal, aqui é onde eu utilizo a serra, né? E aqui desse lado aqui a lixadeira, né? Aqui é a lixadeira de bancada, certo? Aqui essa parte aqui, pessoal, eu mesmo fiz, né? Essa parte aqui de madeira, né? Também essa outra parte aqui, né? Aqui é onde se liga a máquina, né? Coloquei esse interruptor aqui para ligar, certo? Aqui tá o cabo e de energia, né? Aqui embaixo tá o motor, certo? E toda essa parte aqui eu mesmo fiz para questão do pó, né? Da lixa aqui, né? Aqui funciona como uma bica, né? Tem esses dois parafusos aqui, tem esse de um lado e outro de outro, que eu coloco uma sacolinha aqui, né? Eu visto aqui, coloco aqui e 90% do pó que é produzido na lixa, né? Ele já vem para dentro da sacola aqui, né? Já não cai aqui no piso aqui, certo? Já evita bastante o pó, certo? Aqui dentro do ambiente aqui, né? 90% já fica na sacola, né? Já no jeito de fazer o descarte, certo? Então, pessoal, aqui eu fiz todo em madeira, né? Todo aparafusado, olha, para vocês verem. Aqui é só retirar o parafuso aqui e move ela para cá para retirar aqui, né? E retira essa porca aqui central aqui e retira o disco aqui feito de madeira, né? Esse tamanho aqui, pessoal, eu fiz para utilizar uma folha de lixa completa, né? Aqui utiliza-se o colo aqui no disco aqui, né? Com cascoreis. Geralmente aqui eu utilizo a lixa 60, né? Número 60, lixa para massa, certo? E aí para vocês verem, olha, aqui, ó, né? Então todo o pó que é lixado aqui, ele desce, né? Por essas canaletas aí, vai sair lá embaixo onde eu expliquei, né? Que aqui fica uma sacolinha, né? Para já parar o pó, certo? É óbvio, né? Que não vai descer todo o pó. Uma certa quantidade vai subir, né? Vai ficar circulando e depois vai descer, né? Mas e 90% do que vai girando aqui sentido o deslocamento aqui, né? Ele já vai descer, certo? Então isso aí reduziu muito mesmo a quantidade de pó no final do dia para mim estar limpando, certo? Então, pessoal, antes, né, quando eu comprei essa máquina aqui,
ela tinha uma parte para cá, né, que funcionava como um torno, né. Aqui nessa ponta de eixo aqui, né, utilizava-se um mandril grande, né. Depois eu retirei, para mim não ter que ter duas máquinas, né, uma para serrar e a outra para lixar. Aí, sendo que eu podia fazer as duas funções em uma só, né, aí eu fiz isso aqui, certo? Aqui ela funcionava como planner, né, mas não é legal, né, nunca que aplanava uma coisa perfeita. Aí eu resolvi tirar os cortes aqui, certo? Então, pessoal, e aqui, né, tem o lado, aqui é a serra, né? Aí para vocês verem a serra, né? Eu utilizo a serra de vidia, né? E também aqui, olha, eu movimento aqui, né? É só mover aqui essas partes aqui, ajustar os parafusos aqui para a regulagem da largura da serragem. Quer tirar uma tábua de 1 centímetro ou 2 centímetros, a gente vai regulando aqui, certo? Folga aqui, regula. Se for uma largura maior, a gente vai colocando aqui nesses furos aqui adicionais, certo? Tira aqui e vai colocando mais para cá, ok? Então, mostrar aqui, ela tem o basculamento aqui da parte superior, né? E aqui fica a parte de onde tem o eixo, né? Que tá a polia, né, da correia que vem lá do motor lá embaixo, certo? Então toda essa parte aqui, essas partes de madeira aqui, né, como eu já disse, foi eu que fiz para justamente evitar uma grande quantidade de pó, né, durante o decorrer do dia, que a gente vai lixando, vai caindo muito pó. E também fiz nessa parte aqui, né, para já o pó da serra, né, que a serra corta aqui, já vai descendo, né? E vem a sair aqui também, né? E aqui tem um parafuso aqui, olha para vocês verem, um parafuso aqui, outro aqui. Eu coloco a sacolinha aqui, né? Ela fica nesse sentido aqui, né? Nessa posição. E aí todo o pó da serragem que desce aqui já cai, né? Já fica no jeito também de fazer o descarte, certo? Então, pessoal, esta máquina aqui, né, ela é marca Ferrari, né, é fácil de ser encontrada no mercado, né, não sei também o valor exato, né, atualizado eu tô por fora dos valores, né, mas para mim aqui é ideal, né, para mim trabalhar com miniaturas é ideal essa serrazinha, né, aqui serra e já lixa do outro lado, né, então facilita bastante o trabalho, né, eu serro aqui, e já venho do outro lado aqui, já lixar, certo? Também coloquei um peso adicional aqui, né? Para não tá balançando, né? Às vezes ela balançava no início, depois eu coloquei um peso aqui adicional ali para vocês verem, ó. Aí ficou bem pesado, né? Coloquei uma base de madeira e coloquei um tambor de freio aí, né, de picape, para ficar pesado, certo? Para evitar ela balançar. E coloquei também aqui nessa parte aqui uns pontos de apoio, 4 pontos de apoio de borracha para tirar a vibração, né? Então, pessoal, é bem simples, né? As coisas que eu trabalho aqui para vocês verem que é bem simples, né? Algumas coisas eu mesmo fiz, outras eu comprei. E é isso, né? Não tenho, como muita gente até já me perguntou, se eu tenho alguma máquina aqui automatizada que faz algum tipo de trabalho. Não tenho, né? As minhas ferramentas são as que eu mostrei aqui no início do vídeo: furadeira, lixadeira, plânia, serra tico-tico, etc, né? E tenho esta aqui, né? A serra e lixadeira, né? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a banquetinha que eu tenho, que eu utilizo a morsa, né? Para prender alguma coisa, né? E para dar algum acabamento, ok? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Esta banqueta aí que eu utilizo, né? Utilizo a morsa, né? A morsa fica aqui em uma parte, certo?
A moça é para trabalhar aqui com peças aqui, né? Coloca a peça aqui e aperta, né? Todos vocês conhecem a moça, né? Não precisa nem eu estar entrando em detalhes, né? É somente mostrar para vocês o formato da banqueta que eu utilizo, certo? Aqui eu fiz ela tem 90 centímetros de altura, certo? E o comprimento aqui da parte superior aqui da base aqui tem 80, né? Por 30 de largura. 30 de largura, 80 de comprimentos e 90 centímetros de altura, né? Do piso até aqui, 90 centímetros, certo? E coloquei a moça aqui desse lado. E de uma certa forma ela tem que ser um pouco pesada, né? As madeiras tem que ser um pouco mais espessa, né? Aqui dá 3,5 por 4, né? E que seja de uma madeira que seja pesada, né? Para ela não balançar tanto, certo? E aqui eu faço diversos tipos de trabalho, né? A maioria dos trabalhos faço aqui, né? Questão de montagem, de cabine, muitas coisas, né? Praticamente que 95% dos trabalhos é realizado aqui, certo? E a moça aqui eu só utilizo mesmo quando tem que serrar alguma coisa, né? Prender alguma coisa aqui para serrar, prender para lixar e algum outro detalhe. Também utilizo muito a furadeira de bancada. Geralmente eu coloco aqui, certo? No decorrer do dia ela trabalha aqui, nesse local. Aqui eu já faço furação, lixação com lixadores cilíndricos, né? E às vezes já tenho que utilizar a moça aqui, não tem aquela necessidade de a gente ficar andando, né? Então todas as ferramentas próximas uma das outras diminui o tempo da gente estar andando, né? Vai para lá, vem para cá, atrás de uma ferramenta, atrás de outra, né? Então, pessoal, é isso aí, mostrei para vocês as furadeiras, né? Todas as outras ferramentas bem simples, manuais, né? Mostrei também ali a serra, certo? E aqui a banqueta, né? Onde eu utilizo a moça, né? Mostrei para vocês aqui, esta que eu utilizo, que é serra e lixadeira, né? As outras do início. E é isso aí, pessoal, né? São estas mesmo aqui, né? Não tenho nenhuma outra. Não tenho nenhum passe de mágica, como se diz, né? Essas ferramentas mesmo que eu utilizo, certo? E aí, são ferramentas que, né? Qualquer um de vocês aí tendo é o suficiente para trabalhar com miniaturas, né? Lembrando que eu não tinha esta aqui quando eu trabalhava na zona rural, né? E eu comprei ela, adquiri depois que eu me mudei para a cidade, certo? Eu não tinha. Era completamente diferente. Tinha a lixadeira, tinha a serra, mas era completamente diferente, né? Não era esta não, certo? Então, pessoal, valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.